Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Semana da Ludicidade. Eu me chamo Carla Souza, sou de Jaboatão, Pernambuco, e hoje eu vim falar com vocês um pouco mais sobre a tecnologia, né? Tecnologia e BNCC. Mas antes de eu iniciar, quero apresentar também o meu canal Tecnologicamente. Bem, eu criei esse canal com a intenção de ajudar os meus colegas professores e professoras nesse caminho, né, nesse percurso em que estamos no momento tão atípico, com essas atividades online. Então, eu percebi que era necessário utilizar essas ferramentas tecnológicas para engajar ainda mais os nossos alunos nas aulas. E eles adoram, certo? Então, eu também sou idealizadora do IG Pro.F Carla, tá bem? Então, vamos lá, vamos iniciar mais uma aula. Bem, a nossa aula de hoje, eu irei abordar a BNCC e a tecnologia. O que a BNCC fala com relação às ferramentas tecnológicas? Deixa eu compartilhar aqui a telinha com vocês. Base Nacional Comum Curricular, BNCC e Tecnologia. Então, quando a gente fala de BNCC e a gente vê como é importante a construção desse currículo, a gente vê muitas questões teóricas, certo? Mas nesse documento temos muitas habilidades voltadas para questões tecnológicas. Então, é muito importante estudar a BNCC e ver o que ele fala, esse documento, né? Ele propõe com relação ao uso dessas ferramentas tecnológicas. Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da informação e comunicação, também conhecidas por TDICS, que a gente chama de TDICS. O TDICS, que é justamente essa questão das tecnologias digitais da informação e comunicação, né? Tem alterado nossas formas de trabalhar, ainda mais nesse período, né, que estamos agora, né, com as aulas online. E também com a aula no ensino híbrido. A gente percebe que essa tecnologia ela vem contribuindo bastante, que é uma forma de trabalhar e se comunicar, de se relacionar e de aprender. Então, ela proporciona esse engajamento com os alunos e o professor, esse momento, né, dessas atividades, dessas aulas, com a intenção de uma metodologia ativa. Na educação, o TEDx tem sido incorporadas as práticas docentes como meio para promover aprendizagens mais significativas, com o objetivo de apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativos. Então, presta bem atenção com relação a isso, né? O ensino, né, dessas metodologias ativas, ela contribui bastante, e a tecnologia, ela vem a acrescentar, né? Que esse processo que o aluno, nessa tecnologia e nesse ensino, dessa metodologia de ensino, das metodologias ativas, ela vem para unificar, né? Ela vem para que o aluno ele seja o centro da aprendizagem. E a gente é apenas o mediador. A gente está lá para mediar. Então, os nossos alunos, ele tem os seus conhecimentos, certo? Então, tem os seus conhecimentos prévios e a gente vai aproveitar esses conhecimentos prévios e ir construindo esse conhecimento ainda mais e amplificando ainda mais esses conhecimentos através dessas metodologias ativas. Então, alinhando o processo de ensino-aprendizagem, realidade dos estudos e despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas as etapas da educação básica. Então, a gente tem a tecnologia como aliada nesse processo. Metodologias ativas. Então, como eu falei, né? O estudante, ele está no centro. Então, o papel do professor, né, que é a cultura escolar, tem o seu espaço, e tem a questão da autonomia do aluno, e com o auxílio da tecnologia. E a partir desse processo, a gente vai fazendo essa avaliação, e o aluno vai fazendo essa autoavaliação. O que ele aprendeu, o que ele precisa aprender, né? O que foi que deu certo,
Então, ele vai buscando esse conhecimento e o professor vai mediando todo esse processo. É muito importante que as tecnologias e recursos digitais estejam presentes no cotidiano das escolas, sendo necessário promover a alfabetização e o letramento digital, tornando acessíveis as tecnologias e as informações que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão digital. Então, a gente falava muito isso antes disso tudo acontecer, antes desse período atípico em que estamos vivendo, né? Não que as escolas precisam dessas ferramentas tecnológicas. E de um dia para o outro, a gente teve que utilizar, de uma certa forma, bem efetiva essas tecnologias. E a gente está vendo que está tendo resultado. Claro que tem momentos que o aluno ele não vai compreender de uma certa forma que você está passando na sua aula online. Mas aí você faz aquela avaliação, faz aquele processo de conhecer com os formulários, de ver o que está faltando na sua aula. Então, essas ferramentas tecnológicas, ela vem contribuir para esse ensino, para que esse ensino ele seja efetivado, que essa aprendizagem ela seja efetivada de uma forma sólida. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais, tanto de forma transversal quanto de forma direcionada, né? Que é, no caso, aqueles conteúdos transversais que a gente utiliza, que eles compreendem de acordo com o mundo, que é aqueles conteúdos diversificados, certo? Do seu dia a dia. Quanto à forma direcionada. Então, o aluno, ele precisa compreender, né? Ele tem que complementar esse desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas ao uso crítico. Ele tem que compreender o porquê que ele vai utilizar essa ferramenta. Então, é muito importante essa questão crítica do aluno, dele se impor, né? Então, a gente vê que as redes sociais e essas tecnologias, elas não estão hoje, ela não apareceu de repente, né? Já vem há muito tempo. Nosso século XXI, né? A partir desse século XXI, a gente viu muito essas tecnologias. E os nossos alunos são nativos digitais. Eles já utilizavam essa tecnologia há muito tempo, né? Então, a gente vê o recurso do YouTube, então eles viam vídeo aula, como fazer um slime. Então, eles já sabiam como utilizar essa ferramenta. Porém, é importante que eles sejam críticos nesse relacionamento. Termos como destaque a competência geral, né? Temos como destaque a competência geral 5, que é compreender. Então, essa é a questão geral da BNCC. O que é que a BNCC fala com relação a essas ferramentas tecnológicas, o uso da tecnologia? Então, olha só, pessoal, olha que importante. Compreender a utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, você vê como essa questão geral, né, essa competência geral da BNCC, como ela é importante, né? A gente tem que ver um todo do nosso aluno. Ele tem que ser crítico, a gente tem que ver de uma forma significativa, não é simplesmente colocar um joguinho mas tem que ter um direcionamento, né? E esse aluno, ele tem que ser crítico. Então, a gente pode ver essas questões de como a gente pode utilizar, dele produzir um jornalzinho, dele expressar, né, sua crítica, o que ele acha de determinado conteúdo, né, a questão histórica, umas questões históricas, então, dele se expressar. Porém, é importante, né, ele exercer esse protagonismo na sua autoria, na vida pessoal e coletiva. Então, é muito importante a gente frisar essa questão geral 5, né, da BNCC, ok? Portanto, é preciso lembrar que incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover aprendizagens,
ou despertar o interesse dos alunos, mas sim utilizá-las com os alunos para que construam conhecimentos com e sobre o uso dessas TEDx. Então, é muito importante eles saberem, né, que para que serve, o que veio a tecnologia? A tecnologia, ela veio a somar, certo? Mas os nossos alunos, eles precisam compreender, eles precisam utilizá-las, né, de forma que construa esse conhecimento mutualmente, que construa esse conhecimento coletivamente. E o professor, ele está aí, ó, para mediar todo esse processo. E aí eu trago uma frase para vocês que eu acho muito pertinente nesse momento que estamos vivendo, né? Paulo Freire e suas frases magníficas. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, é exatamente isso. Então, a gente tem que usar a tecnologia como nossa aliada, certo? Mas, claro que não devemos ser refém da tecnologia. A gente pode utilizar a tecnologia como uma forma, uma ferramenta para ampliar ainda mais os horizontes dos conhecimentos dos nossos alunos, certo? Agora, claro que há questões práticas, né, a ludicidade sempre presente nesse processo. E como a Luciana falou, ela me convidou para esse processo, para essa semana da ludicidade, eu aceitei, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Porque a gente pode incluir essa tecnologia na educação infantil, incluir de uma forma que os nossos alunos, eles compreendam que não é só joguinho, mas de construir esse conhecimento, certo? Então, eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado da nossa aula, tá? E um abraço a todos, e amanhã será a nossa próxima aula em questão prática. Como a gente pode utilizar as ferramentas, né? Essas ferramentas que englobam, que para contribuir nesse processo da sequência didática, né, que é proposto, assim como a Luciana falou. E essa sequência, ela é muito importante, seguir essa sequência didática. Então, eu agradeço a todos, tá, pela atenção. Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando do curso, né, o que vocês acharam dessa semana da ludicidade, que a gente está aqui para proporcionar para vocês ainda mais conhecimentos e contribuir com essa formação, né, e vocês porem em prática essas questões tecnológicas na sua sequência didática, porque os alunos, eles ficam assim, maravilhados, né, quando utiliza essas ferramentas. Muito obrigada, meus amores. Até a próxima.